Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Só tem um vídeo aí mais cedo, né? Sobre a questão ainda do VAR, Daronco, Bittencourt, né? Nem falei sobre o Fábio Azevedo e nem sobre Mano Menezes, mas deixa esse negócio pra lá, né? Bom, as laterais do Vasco estão cada vez apresentando melhor rendimento, melhor performance, né? Notadamente, o Vitor Luiz, quando substituiu o Piton, o faz com excelência, fazendo gols, inclusive. Piton é incontestável, né? Tem os seus problemas, né? De vez em quando fica um pouco aéreo no jogo, corre menos que deveria correr, mas faz parte. Todo jogador aí tem um problema, né? Íncito. E aí trabalha-se com as suas valências, né? Então, Piton muito bem. O reserva imediato, o Vitor Luiz, bem demais, fazendo gols, né? Atacando profundidade, participando de gols, inclusive, né? Dando assistência e fazendo gols. Leandrinho, idem, né? Quem não lembra lá do gol, belíssimo gol contra o São Paulo, né? Na lateral direita, o Paulo Henrique. E até, pasmem, o Pumita está menos pior do que era, né? Tendo uma noção melhor do que é ser lateral, né? Porque, em tese, ele é ala. E tá aí, fatalmente, um ganho técnico do do Felipe Maestro, né? O lateral esquerdo aí do Vasco, um dos maiores laterais esquerdos que já houve aí, de todos os tempos no Brasil, né? Na lateral direita tem a questão de falar que é o Leandro Peixe Frito, né? Uns falam Cafu, na esquerda Roberto Carlos, Branco. Felipe também foi um belíssimo, né? Júnior, não importa quem foi o melhor, importa que o Felipe foi um belíssimo lateral esquerdo, depois foi jogar no meio de campo e tem muita noção e está ajudando demais aí os laterais do Vasco a aumentarem aí o ganho tático e técnico, mais técnico, né? Tático é mais com o nosso Rafael Paiva. Bom, Lojas Gigantes da Colina Nova em Caxias, no centro. Maravilha! Tem que ter mais lojas do Vasco no Rio de Janeiro. Profusão, dá desconto aí, né? Dá uma ajuda pro empreendedor, o lojista que quer abrir, chama o cara, né? Tem que ter um em cada bairro do Rio de Janeiro, é muito vascaíno. Com todo respeito a Botafogo e Fluminense aí, né? Não temos a mesma torcida que o Flamengo tem, mas batemos de frente com ela. Pelo amor, não há torcida mais apaixonada do que a do Vasco. Ontem eu estava num churrasco, Dia dos Pais, e um flamenguista, até policial militar, né? Disse o seguinte: olha, não existe torcida mais apaixonada que o Vasco. E ele tem razão, né? Vasco aí, mal das pernas, lotou São Januário contra o Atlético Goianiense, mas assim, reiteradamente, né, ao longo dos anos aí. Sócio torcedor, mais uma vez bato nessa tecla, não está crescendo como a gente queria. Estacionamos em 60 e poucos mil torcedores. Atualmente, 63.673 torcedores. É pouco demais, né? Porque o Vasco representa, que torcedor representa no Brasil, né? Porque o Vasco representa no Brasil, no mundo, pelas suas lutas, blá, blá, blá. Isso eu não preciso repetir, né? E teríamos que ter uma forma de ajudar fora do Rio, o off-Rio, né? Sempre repito aqui, não gosto de anglicismo, mas essa expressão é legal, pegou, né? Off-Rio, o torcedor fora do Rio de Janeiro, né? E no mundo, off-Brasil, tinham que ter regalias aí, tinham que ter promoções, né? Porque você pagar uma mensalidade, não ir aos jogos, é complicado demais. O que ele ganha para isso? Ah, só vou ajudar o Vasco? Não, tem que ter alguma coisa também, né? Desconto em camisas, em bermudas e tal. Dá um jeito aí, marketing do Vasco. Bom, semana cheia, né? Pro técnico treinar aí, para manter essa evolução que a gente viu agora contra o Fluminense. Saímos dos 3 volantes, que não é, para mim, uma formação ruim, né? Solta mais o Payet, né? Com 3 volantes, ficando o Adson e Verratti na frente, sendo que o Verratti aí saiu machucado, a gente não sabe como é que vai ser, se é o momento de poupar, ainda não sei. Com o Criciúma, dentro da casa do Criciúma, devemos dar um troco para o Criciúma, né? Devemos mostrar para o Ramon Dias que ele estava errado
ao relacionar os jogadores, né, ao colocar em campo, e a sua postura, né, de derrota. Quem não lembra do Ramon Dias com os braços cruzados depois no quadril, entregue, né, durante o jogo, 2-0 Criciúma, 3-0 Criciúma. Então, voltando para cá, semana cheia, né, para a gente treinar aí o esquema novo do Vasco, que não é mais com 3 volantes, né? Se eu falei 3 zagueiros atrás, um tempinho atrás, esquece. 3 volantes. 2 volantes, como a gente jogou agora, o último jogo contra o Fluminense, né? Hugo Moura, Cocão. E colocamos aí Paê como terceiro homem de meio de campo, Adson, David e Verratti. E o David fazendo uma função muito legal, recompondo por dentro no meio, né? Na transição defensiva. E o Adson também. Então, Rafael Paiva está achando uma forma aí de jogar no 4-3-3 novamente, trazendo o David e o Adson, mais o David, né, que tem mais disposição para cumprir a função tática na transição defensiva, para não deixar o meio de campo aí só com 2, né? Talvez não tenhamos o Maicon, acho que não, vamos ver. Mas tem aí o Vitor Luiz muito bem, maravilhosamente bem, muito obrigado. Junto com o Léo, não tem outro, não levamos de pé no Rojas, e o Lincoln é um garoto, tem que colocar aos poucos. David, Hugo Moura e Adson pendurados, né? E esses 3 não perdem a viagem. Adson e David e Hugo Moura, sempre que vão disputar alguma jogada, levam um cartão amarelo, né? Infelizmente. Bom, freguês, com todo respeito, né? O Fluminense é freguês do Vasco. São 370 jogos, 141 vitórias do Vasco contra 121 do Fluminense. Isso num site aí, acho que é o Gol, né? Trouxe aqui um site, acho que é o Gol. Não concordo não, acho que é muito mais do que isso aí. Botafogo Botafogo e Fluminense são muito fregueses do Vasco. E o Vasco, por contrapartida, infelizmente, não gosto de falar isso, me dói o coração, mas somos fregueses, né? O Vasco é freguês do Flamengo, infelizmente, né? São 403 jogos, 159 vitórias do Flamengo contra 132 do Vasco, né? Isso aí por conta das péssimas gestões que foram feitas, né? Porque até 88, quando fomos, salvo engano, bicampeões em cima deles, a gente tinha o mesmo número de vitórias, inclusive em finais de campeonato. Mas fica aqui a reclamação pelas péssimas administrações, inclusive a última, né, que levou o Vasco, passou o bico no torcedor, não, tem que vender, não sei o quê, vamos ser os maiores do mundo, os melhores, e nos empurraram goela abaixo, ou outra coisa para dentro, que eu não vou dizer aqui, a 777, a famigerada 777, que o tal do Salgado disse que era a melhor empresa que tinha, e ele, por ter feito isso, por conseguinte, seria o melhor presidente de todos os tempos, né? Já falei aqui da minha posição, inclusive contra o Eurico Miranda, que em 2000 pegou 200 milhões de reais para investir no Vasco, no futebol, pulverizou, acabou o dinheiro em 2 anos, e o Vasco poderia estar até hoje rico, se não fosse a má administração do Eurico com relação a esse dinheiro. Ah, mas ele deu título, só que vem me xingar aqui, mas com relação a esse particular, de ter investido no futebol, seríamos uma potência inexorável até hoje. Bom, um ano de Verratti, 20 jogos, um ano de Verratti, perdão. Esse ano, 20 jogos, 7 gols. Nota no SofaScore, 7.2 e uma assistência, né? E para fechar aqui, janela de transferência, fecha 2 de setembro, sempre bato nessa tecla, precisamos de 2 zagueiros. Se vier o Lemos, vamos segurar por enquanto, né? Tem a pessoa ficar machucada aí, ou o Michael é machucado, né? Primeiro, um primeiro volante para ajudar ou disputar vaga com o Hugo Moura, né? Um atacante por fora que faça gol. Meias, também seria o caso, porque Paulinho e Coutinho só em outubro, né? E o Pereira vai jogar todo o jogo. E um centroavante aí para ajudar o Verratti nessa empreitada. Se gostou do meu canal aqui, Vasco Canais, se inscreva, dá um like aí para mostrar o YouTube engajamento, sininho para receber as notificações. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo jogo.